Olá, amigos e amigas da TV Suprem, nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem. Hoje a gente tem a grata satisfação de contar com Patrícia Barcelos. Ela possui licenciatura plena em língua portuguesa pela Universidade Católica de Brasília, graduação em comunicação social e jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é isso? E tem mestrado em educação pela Universidade de Brasília. E tem uma longa experiência na área de educação. E agora ela é secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Obrigada. E eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a Secretaria de Direitos Humanos, explicar um pouco para o público os direitos que o público tem, como que a Secretaria trabalha. Então, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República atua em várias frentes contra as violações de direitos humanos. Nós temos uma secretaria especial que trabalha justamente na promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Temos uma secretaria também especial que trabalha justamente na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. E temos uma secretaria que trabalha com defesa e promoção de direitos humanos, onde nós temos a defesa dos direitos da população LGBT, população de rua, idosos, temos os programas de proteção a vítimas e testemunhas, trabalhamos também com o registro civil de nascimento, trabalhamos em várias áreas, né? A secretaria é muito ampla e é muito importante para as pessoas que em algum momento elas estão vendo alguma violação de direitos humanos, que elas possam denunciar. Então, nós temos, né, um serviço que é a Ouvidoria de Direitos Humanos da Presidência, que é o Disque 100. Então, é um serviço que funciona 24 horas, 7 dias por semana, as pessoas podem ligar a qualquer momento, é sigiloso, e muitas vezes nós conseguimos atender e evitar, né, que uma criança que está sofrendo algum tipo de violação, um idoso, uma pessoa morador de rua, enfim, a gente pode atuar, auxiliar, né, nesse sentido quando as pessoas fazem a denúncia, né? Hoje nós temos um número muito expressivo de denúncias pela confiabilidade do sistema. Só discar 100 e aí você já é atendido, você tem uma equipe capacitada, especializada, né, para poder fazer esse atendimento e direcionar essa denúncia para o órgão competente na ponta, seja uma delegacia, seja o Ministério Público, ou um conselheiro tutelar, quando é o caso de uma criança. Eles intermediam, então. Isso, né, com sigilo, enfim, a pessoa fica resguardada, porque muitas vezes a pessoa também tem algum medo de ter alguma ameaça, enfim, em função da denúncia, então é importante ter essa garantia do sigilo. E tinha uma curiosidade, esse direito dos moradores de rua, em que sentido? Eles reivindicam coisas, eles são atendidos em necessidades básicas? Sim, mais ou menos... nós temos um comitê, né, que é o Comitê de População de Rua que funciona na SDH, onde os movimentos tem movimentos organizados. Ah, entendi, da sociedade civil. Da sociedade civil, que militam pelos direitos, né, das pessoas em situação de rua. E é muito importante porque nós temos um número muito grande de violência, né? São crimes de ódio, né? Muitas vezes a pessoa em situação de rua ela é agredida sumariamente, simplesmente porque ela está e ela tem direito de estar na rua e tem direito também de ter saúde, de ter educação, enfim, e de buscar, se é o desejo dela, moradia também. E a gente trabalha nesse sentido de construir políticas públicas articuladas com os demais ministérios. O IBGE, esse ano, vai fazer uma pesquisa piloto no Rio de Janeiro. Vai ser a primeira pesquisa que o IBGE vai desenvolver justamente para a gente, né, chegar na pessoa em situação de rua, né, e fazer esse diagnóstico para poder efetivamente buscar políticas públicas mais adequadas a essa população. Esses moradores, eles têm consciência dos direitos deles, de um modo geral, não? De um modo geral, porque é difícil, né? Quer dizer, depende muito do grupo, né? Existem muitos grupos organizados, eles, através de associações, enfim, que participam, inclusive, do nosso comitê, e esses grupos representativos, né, buscam levar, né, essas situações e, enfim, as denúncias, enfim, de violações e também essas necessidades para discutir,
no âmbito do governo, não só no governo federal, mas municípios também têm, alguns estados também têm, né, comitês que trabalham justamente para garantir os direitos das pessoas em situação de rua. E vocês aqui em Brasília, vocês ficam no anexo do Palácio do Planalto ou não? Não, nós ficamos num prédio que é o Corporate Center, que fica afastado lá da esplanada dos ministérios. E é um staff muito grande essa secretaria? Em torno de 300 pessoas trabalham nas Porque direitos humanos. eu estou vendo que é um trabalho enorme, né, que vocês têm. É nível Brasil, aqui é nível Brasil. Sim, nível Brasil. E E algumas coisas no exterior, que a gente trabalha, por exemplo, com a autoridade central, né, que são os casos das crianças que têm que ser repatriadas, enfim. E tráfico também, tráfico de gente, essas coisas? Casos específicos são do Ministério da Justiça. Entendi. Nós trabalhamos especificamente quando tem violação de direitos humanos. E na sua opinião, o mundo está caminhando para um mundo mais justo ou não? Acho que a gente tem que trabalhar e acreditar nisso sempre, né? E é por isso que a gente trabalha, que eu trabalho, que várias pessoas, né, trabalham e acreditam em direitos humanos, né? Que as pessoas possam perceber o direito do outro. Então, a gente tem que trabalhar e acreditar e buscar isso sempre. Eu não sei se foi os meios de comunicação, eles têm divulgado mais amplamente. Talvez a violência e a falta de direitos sempre existiram, mas agora são mais divulgados, né? E, de fato, olha, é um trabalho muito importante, é importante que as pessoas saibam que o governo brasileiro toma essas medidas, tá? Então, tá bom. A gente vai fazer um breve intervalo e nós vamos voltar para o nosso segundo bloco, falando um pouco mais agora do Fórum Mundial que vai acontecer. Aguarde que voltamos já. Bem, voltamos conversando com Patrícia Barcelos, que já no primeiro bloco falou muitas coisas sobre os direitos humanos e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Agora nós vamos falar de um tema que está centralizando a Secretaria, né, que é o Fórum Mundial de Direitos Humanos. E aí existem várias perguntas, né? É o primeiro fórum e por que surgiu, qual é a necessidade desse fórum? É o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos. Nós entendemos que esse movimento que surgiu desde 2001 em Porto Alegre, do Fórum Social Mundial, é um movimento de suma importância porque ele agrega e traz diferentes movimentos, tanto da sociedade civil como de outros governos, para discutir uma mesma plataforma de lutas, né? No caso, a gente está discutindo aqui especificamente um fórum temático, né, como vários outros fóruns existem, mas ele é um fórum temático de direitos humanos. E hoje nós temos um número muito expressivo, até pela diversidade de instituições que militam nos direitos humanos. Nós temos em torno de 450 instituições que fazem parte já do comitê organizador do fórum. Da sociedade civil. Da sociedade civil, de governos, do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Né? São diferentes instituições que atuam, né, em direitos humanos, e que buscam, né, participar, contribuindo com a sua temática, mas que ao mesmo tempo também a gente busca uma agenda em comum, né, quer dizer, integralizar agendas de direitos humanos, né, como que a gente pode organizar redes de direitos humanos, como é que a gente pode potencializar atividades de instituições que são pequenas lá na base e reunir essas instituições com redes, enfim, até para fortalecer o trabalho de quem no dia a dia, né, combate, enfim, violação de direitos humanos. Esse é um dos principais objetivos do fórum ou qual seria? Sim, o fórum ele tem um grande objetivo que é trazer, né, esses defensores de direitos humanos, né, e buscar integrar essas ações, né, em ações de fortalecimento, né, ao combate de violações no dia a dia, né, que é isso que quem trabalha com direitos humanos trabalha nesse enfrentamento, né, seja qual for a área, seja qual for a militância, justamente a trabalhar, né, na sua localidade, no seu município, enfim, ou em outros países, né, porque ele é um fórum mundial, né, então muitos assuntos, por exemplo, memória e verdade, é um assunto que nós temos que ter uma conexão com a América Latina. Então é importante integrar com essas instituições que também discutem esse tema na América Latina. Outros assuntos, que são assuntos
por exemplo, população idosa, violência contra a população idosa, ou violência contra crianças e adolescentes, né? Enfrentamento à exploração, enfrentamento a outras questões que afetam, enfim, as pessoas, né, no seu dia a dia, né, na garantia dos seus direitos. Então, o Fórum busca realmente integrar essas instituições para a gente construir uma agenda de trabalho em comum e, ao mesmo tempo, ressaltar, ao mesmo tempo, trazer esses temas, que são temas específicos dessas instituições, trazer esses temas para debate. E no caso de países, que aqui eu entendo que vem gente do mundo inteiro, né? Como é o denominador comum da problemática de direitos humanos? Vai ser discutido país por país ou qual é a ideia de vocês? Então, o Fórum ele tem uma programação, digamos, ele é dividido em duas áreas. Assim, né? Um primeiro bloco de programação, uma programação geral, onde a gente vai trazer representantes, né, de todos os continentes, justamente para poder fazer esse trabalho de debate mais amplo dos direitos humanos. Então, a gente vai fazer um trabalho discutindo, né, as grandes bandeiras de luta dos direitos humanos. Depois, um segundo eixo do fórum, a gente vai discutir a questão dos grupos de vulneráveis, né, das vulnerabilidades, e assim, aí especificamente vamos trabalhar a população LGBT, qual é a situação dessa população nos diferentes continentes, né? A legislação é diferente. Outros temas, como democratização da comunicação, a questão dos diversos indígena, quilombola, Sim. Enfim, todos esses temas vão estar nesse eixo 2, onde você trabalha os grupos mais vulneráveis. E no eixo 3 do fórum, a gente vai trabalhar a política pública, né? Se no primeiro eixo nós discutimos de forma mais geral a bandeira de luta dos povos e no segundo os grupos vulneráveis, no terceiro eixo nós vamos discutir como que nós implementamos isso em termos de política pública. Né? Então essa é a primeira parte do fórum, que é uma programação geral, digamos, ampla, que possa realmente integralizar essas diferentes agendas. E na segunda parte do fórum, nós temos as atividades autogestionadas. As atividades autogestionadas são propostas pelas instituições que compõem o comitê organizador. Sim. E aí sim, se você é de uma instituição que trabalha com a questão indígena, você vai apresentar a temática indígena. Se você trabalha com uma outra temática, você vai trazer de saúde mental, enfim, de um outro tipo de educação em direitos humanos, que é um dos grandes temas que nós trabalhamos, você vai apresentar nessa área que é uma atividade autogestionada. E as atividades autogestionadas, você pode apresentá-las de 3 formas. Ou temática, que são aquelas atividades mais clássicas, né, dos seminários, oficinas, das palestras, culturais e também de convergência, que são as montagens das redes. Me fala uma coisa, vocês poderão levar sugestões aos governos sobre políticas públicas, aperfeiçoamento dessas políticas? Os governos vão receber essas sugestões? Todos os fóruns, eles terminam com uma carta, né, que é uma declaração do fórum, justamente que traz o conjunto, né, o acúmulo do debate que foi construído durante o processo, tanto o processo que está acontecendo agora de construção, como no evento propriamente dito. Né? Então, essa carta é uma carta pública e é uma carta para todos os países do mundo. Para todos os países. Mas ela é uma carta de princípios, ela não é uma carta deliberativa, né? Ela é uma carta que traz o acúmulo da discussão, né, desse processo, desse movimento. Mas com certeza vai trazer uma reflexão para os governos mudarem suas políticas, se for o caso, né? E que traga para os governos e para as pessoas, para a sociedade, né? Acho Claro. que é importante que todo mundo faça reflexão de direitos humanos. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar no terceiro bloco falando mais sobre o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Voltamos já. Bem, amigos, nós voltamos para esse nosso último bloco, falando com Patrícia Barcelos, que já nos explicou muita coisa e vai agora falar finalmente sobre esse Fórum Mundial. É de 10 a 13 de dezembro. Isso, de 10 a 13 de dezembro, aqui em Brasília. É importante deixar, hoje nós temos vários prazos de participação. Hoje nós já temos inscrição de participante
ela já está aberta. As pessoas que têm interesse em vir participar do fórum, não tem custo nenhum, como indivíduos. Basta entrar no site do fórum, que é o www.fmdh.sdh.gov.br, acessar o site do fórum, se inscrever, não tem custo algum, é participação, pode vir, ver as conferências, atividades autogestionadas. Nós queremos muito que tenha um público que queira, interessado em conhecer direitos humanos, possa participar. Existem outras formas de participação. Como eu falei no começo, o fórum ele é um processo de construção coletivo, né? Ele não é uma atividade só do governo, é uma atividade da sociedade civil, né, do sistema de justiça, né, vários outros países. Então, as instituições interessadas podem aderir ao comitê organizador do fórum a qualquer momento. Agora, é importante ressaltar que essas instituições elas têm direito de inscrever atividades autogestionadas, que são aquelas atividades onde elas vão mostrar o trabalho que elas realizam. E essas atividades poderão ser inscritas somente agora até o dia 18 de novembro, porque nós precisamos fazer a organização do fórum, então nós... 18 de outubro, não é 18 de novembro não. Elas eram até dia 29, e aí nós tivemos a reunião do comitê organizador e nós colocamos até 18 de outubro. Me fala uma coisa, quer dizer que esse comitê não foi uma coisa assim, uma administração burocrática, as pessoas se envolveram, desde quando elas estão participando? Desde 31 de julho, quando a gente lançou o fórum, as entidades começaram a fazer adesão. Hoje nós temos 450 entidades que fazem parte do comitê organizador. Se você acessar o site, você vai ver lá a lista das entidades, né, você que está nos assistindo. Tem um documento que você encaminha para o fórum querendo aderir ao fórum enquanto instituição. Também esses documentos estão todos lá sistematizados, você pode acessar. As instituições, da menor instituição, da mais simples à mais complexa, todos são bem-vindos ao fórum. Se você é uma instituição que trabalha com direitos humanos e que quer participar, quer agregar, venha, você é bem-vindo ao nosso fórum. Sim. Quer dizer que qualquer entidade, qualquer organização pode se inscrever, ela não precisa apresentar um trabalho, não, necessariamente. Ela pode participar do comitê organizador, ela não precisa participar das comissões temáticas que fazem parte do comitê, ela não precisa inscrever uma atividade, ela pode ser só uma atividade do comitê organizador. Mas a gente entende que quando você milita numa área, você também quer mostrar o seu trabalho, né? Claro. Esse fórum foi uma iniciativa do Brasil, governo brasileiro? Do governo brasileiro, uma iniciativa do governo brasileiro. Porque é o primeiro fórum mundial. É o primeiro. E por que surgiu? Esperamos que seja o primeiro de muitos. Por que surgiu essa necessidade dessa discussão mundial? Qual foi o fator que levou o governo brasileiro a propor esse fórum? Acho que o próprio movimento do Fórum Social Mundial e na construção, né, que faz mais de 10 anos de Fórum Social Mundial e a partir dos fóruns temáticos, né, hoje tem muitos fóruns temáticos, né, de educação, de saúde, enfim, de vários temas específicos, né? Esse é um movimento que vai crescendo, né? E ele chegou também nos direitos humanos, quer dizer, é o momento agora da gente sentar e fazer uma reflexão nas instituições que trabalham, e tem muitas instituições no mundo inteiro que militam por direitos humanos, ter um espaço de construção coletiva, ter um espaço de reflexão coletiva, que a gente possa construir plataformas, enfim, né, bandeiras de luta. Inclusive, eu estou vendo que poderão surgir vários acordos de cooperação internacional, né? Alguns países contribuindo com outros no atendimento a direitos humanos, né? Não, é possível, né? Ele não é um fórum de governos, onde os governos fazem esses documentos mais formais, né? Mas é possível, a partir da participação de governos, que haja pactos e que haja, enfim, novos acordos. E qual foi a recepção dos outros países a essa iniciativa? Enfim, a gente está num processo, né, é um convite aberto, né? Um convite aberto. Nós temos essa semana, inclusive, uma atividade na Argentina. A Argentina já tem um comitê local que está organizando, enfim, o lançamento do fórum para trazer uma delegação da Argentina para cá. E os países, de uma forma geral, as instituições, a gente está levando, né, esse convite aberto do fórum e eles estão trazendo as suas experiências para nós. É uma temática que é bem aceita por todos, né? Sim, com certeza.
Inclusive a gente estava falando um pouco, né, atrás que os direitos humanos passaram a ser uma bandeira que sensibiliza todo mundo, né? Porque o mundo, talvez a violência cresceu, porque as necessidades também hoje são muito fortes, né? Você vê a imigração de povos para a Europa e outros, numa questão de sobrevivência, e gera toda uma acomodação de direitos de um lado e direitos do outro, né? Inclusive o tema, né, migrantes é um dos temas que fazem parte do fórum, né? Então, que é um tema importante de discutir, né? E é um tema que os países têm que se reunir para discutir. Então, vários temas, é importante as pessoas acessarem o site do fórum para conhecer as temáticas, como participar, podem também trabalhar como voluntários no fórum. Então, tem várias formas de participação. Essas informações estão no nosso site, também estamos nas redes sociais. O site Facebook, é o www.fmdh.sdh.gov.br. Uma última pergunta para você. E a paz mundial? Ela surge com os direitos humanos ou teria... É uma pergunta muito ampla. O que você acha? É uma busca de todos nós. Eu acho que nós precisamos sempre ter um horizonte, né, de luta, e esse é um horizonte importante, né? E aí começa, sem dúvida, pelo respeito aos direitos humanos. Né? Eu sempre entendi que sem direitos humanos a paz fica muito, muito difícil de ser realizada. Não existe paz sem direitos humanos, né? Paz sem direitos humanos não existe, né? Não. Nós estivemos aqui conversando com Patrícia Barcelos, foi um prazer. Realmente. A casa aqui está aberta para outros eventos que vocês quiserem participar. Muito obrigado pela sua presença e nós contamos com você que nos assistiu para os próximos programas. Muito obrigado.